Boa noite a toda a equipe da Câmara, em nome aqui do Terci, do Wagner. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças com a finalidade de debater projeto de lei de número 75 de 2022, o LOA, que estima a receita e fixa a despesa da administração direta e indireta no município de Osasco para o exercício de 2023, na forma que especifica. Convido o nobre vereador Fábio Chirian para secretariar os trabalhos desta noite. Gostaria de informar aos participantes, munícipes e a todos aqueles que estão acompanhando pela TV Câmara, que poderão encaminhar também questionamentos, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema desta audiência pública. Previamente, no site da Câmara Municipal de Osasco, através do banner da audiência pública que está disponível no endereço www.osascospleg.br e de forma presencial, mediante preenchimento de formulário próprio que está disponível na mesa que se encontra no hall ao lado da porta de entrada do plenário. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos o senhor Bruno Mancini, que é o nosso secretário de Finanças do município de Osasco. Muito obrigado. O senhor Éder Alberto Ramos Máximo, que é o secretário de Planejamento e Gestão aqui em Osasco. Muito obrigado pela presença. E o senhor Luiz Henrique, que é o secretário adjunto também da Secretaria de Planejamento e Gestão aqui da nossa cidade. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos demais nessa audiência pública. Boa noite, Julião, presidente. Boa noite, Éder. Boa noite, Bruno. Boa noite, doutor Luiz. Aqui encontra-se presente Toniolo, Miriam Luiz Santos Nascimento, assessora da pastora Cristiane Selegato, Max, assessor do vereador Josias da Juco, Mirael Rodrigues da Silva, coordenador parlamentar do Batista da Comunidade, Elder Luiz Pereira Veiga, assessor da vereadora Elza Oliveira, Celso Portela, chefe de gabinete da vereadora Ana Paula Rossi, Georgina Sanches, assessora parlamentar do vereador Michel Figueiredo, Adeiane Aquino, assessora do gabinete da CEPLAG, Aline, gerente orçamentária da CEPLAG, Walker, assessor da CEPLAG também, Lucas, estagiário da Secretaria de Finanças, Felipe Augusto Teixeira Dias, analista financeiro da CEPLAG, Otávio Silva, presidente da ONG Só em Cristo, Sandra Alves Moraes, gerente orçamentária da CEPLAG, Jaqueline Rocha dos Santos, diretora do departamento da CEPLAG, Marcelo Risse, diretor da CEPLAG, ou é Marcelo ou Marcela aqui? Desculpa, Marcela. Marcelo. Marcelo. Cadê o Marcelo? Leandro Freitas, diretor da CEPLAG. Nivaldo, chefe de gabinete da CEPLAG. Kátia, coordenadora de projeto da CEPLAG. Eduardo Ferreira, coordenador de projetos da Secretaria de Saúde. Tem mais alguém aí? Nancy Nasser. A minha amiga Nancy Nasser, jornalista. E o vereador... Só isso, por enquanto. Muito obrigado, nobre vereador Fábio Chirian,
que nos ajuda nesta noite, Secretaria nos Trabalhos. Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: Elza Natal de Oliveira, que é a presidente da Comissão de Economia e Finanças, Fábio Chirian, que é o relator, o Ralph Rafael da Silva, que é membro, Batista de Souza Moreira, que é o Batista da Comunidade, que é membro também, o Luiz Carlos Soares de Oliveira, Julião, que aqui está presidindo essa sessão, que é membro também. Vou solicitar agora ao senhor secretário que anuncie a presença dos nobres vereadores. Se encontra presente aqui os nobres vereadores: Emerson Zasco, Josias da Juco, o Julião, que está presidindo aqui, eu, Fábio Chirian, Rogério Santos. Muito obrigado, secretário e vereador Fábio Chirian. E solicito o senhor secretário que faça a leitura do ofício de número 91 de 2022 e ofícios de justificativa dos vereadores. Por motivos de compromissos já assumidos, o senhor Ralph não pôde comparecer. Tá. Ao excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização da audiência pública no dia 10 de novembro de 1922, às 18 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o projeto de lei 75/2022, que estima a receita fixa e despesa da administração direta e indireta do município de Osasco para exercício de 2023, na forma que especifica. Atenciosamente, Elza Natal, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Muito obrigado, vereador Fábio Chirian. Informamos que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara de Osasco, nos canais digitais 7 da NET, 3 da Megabyte Telecom, antiga Cabonet, e pelo site www.osascospleg.br. E o evento também estará disponível no YouTube. Peço aos nobres vereadores que queiram fazer perguntas, que se inscrevam com o nobre secretário e vereador Fábio Chirian. Convido, neste momento, o senhor Bruno Mancini para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição por 20 minutos. Boa noite a todos e a todas. A vereadora Juliana da Tivós chegou agora. Em nome da senhora, eu quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. E, em nome do Éder, cumprimentar todos os meus colegas aqui, servidores públicos. O secretário da mesa hoje, Fábio Chirian, só esqueceu de anunciar a principal autoridade da audiência hoje, que é a Yolanda, que está aqui no colo. E ela vai fazer parte dos trabalhos, já tem que aprender desde cedo, né? E esse é o 10º orçamento que eu venho aqui discutir e participar da elaboração e apresentar aqui nessa casa. E sabe aquela sensação, é a primeira vez da Yolanda, vocês devem imaginar, né? E a sensação é sempre como se fosse uma primeira vez. A gente tem que, e ainda mais com casa cheia, fico muito orgulhoso da gente poder estar aqui discutindo isso, e a gente tem que sempre lembrar, presidente Julião, que aqui é a casa do povo. E esse orçamento que a gente vai discutir aqui é o orçamento do povo de Osasco, não é o orçamento da prefeitura, da Câmara, das indiretas, né, com as receitas e as despesas. Esse é o orçamento do povo de Osasco. Eu vim aqui essa semana discutir com alguns vereadores, né, e pude salientar isso. Recentemente, a gente tem visto o orçamento em evidência nos noticiários, na transição de governo, né, do presidente eleito Lula.
com os desafios de encarar um orçamento que não foi feito por ele, que aparentemente não foi feito por ninguém, né? Mas isso escancara, acho que, e traduz para o português, né? E para assim que o vereador Delviteriol terminar de cumprimentar as pessoas. Obrigado, vereador. A gente vê, né, que o orçamento se trata da vida das pessoas, e aí aqui a gente está discutindo os recursos que vão ser consignados para garantir políticas e serviços públicos para o povo da nossa cidade. É garantir inclusão social, é garantir educação, é garantir saúde, é garantir infraestrutura, é garantir que a gente consiga ter uma cidade melhor. E a gente tem feito um esforço muito grande nesses últimos 10 anos, pelo menos, que eu tenho estado aqui, eu tenho visto um esforço muito grande de tentar traduzir, de tentar discutir com a população, e essa audiência é mais para a gente ouvir do que para a gente falar, claro, apresentando todos os números, mas a gente lembrar, né, aqui na Casa do Povo, que o orçamento é do povo e que a gente precisa respeitar, né, esse dinheiro como a coisa mais valiosa que existe, e que a gente consiga honrar, né, a oportunidade que nós temos enquanto servidores. Tenho certeza que os vereadores aqui que representam o povo também têm uma responsabilidade muito grande de analisar, apreciar e votar esse orçamento, além de uma obrigação regimental, né, da Câmara, é uma responsabilidade muito grande. Então, queria agradecer do fundo do meu coração os nobres vereadores que se debruçam de verdade para discutir e poder debater esse orçamento aqui hoje conosco, junto com a população. A gente vai apresentar os números ali, eu volto junto com o Éder para apresentar sobre as receitas, mas eu queria só que a gente começasse falando especialmente disso. Lembrando que aqui a gente está na Casa do Povo e que a gente precisa respeitar o povo nessa casa e na execução, no planejamento e na execução orçamentária. E aí, o povinho também, né? A Yolanda aqui também representa o povo, então, queria que a gente pudesse ter uma ótima audiência pública. Uma boa noite a todos, bom trabalho. Yolanda. Primeira audiência da Yolanda, ô Bruno, né? De muitas. Muito bom. Anunciar aqui a presença do Juliano Duarte Vieira, que é o secretário executivo de projetos da CEPLAG. Se puder sentar aqui na frente conosco, Juliano, será bem recebido aqui. Anunciar também a presença da Juliana, a nobre vereadora Juliana, do mandato Ativoz, do vereador Delviteriol, do Bob Viana, que é chefe de gabinete de cultura, da Secretaria de Cultura. E agora eu vou convidar o Éder Alberto Ramos Máximos para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite a todas e a todos. Prazer estar aqui na Câmara Municipal de novo, né? A gente gosta de ver, como disse o Bruno, essa casa cheia, os vereadores despertar nessa questão do orçamento, que é o que define as políticas públicas que a gente vai estabelecer na nossa cidade. Vou copiar o Bruno e cumprimentar em nome da Ju, da Ativoz, mulher potente, que está aqui na Câmara fazendo a diferença, né, com muito trabalho e energia, mas sempre com muito respeito aos pares, né, apresentando propostas e políticas públicas para a nossa cidade. Falar do orçamento, para a gente, é algo enriquecedor, em todos os sentidos, né, Helder? Porque Osasco se privilegia de ter uma capacidade orçamentária que a gente não quer deixar apenas dos números, né, Jaque? Acho que sempre que a gente vai falar na questão do orçamento, está aqui a Jaque, minha diretora de orçamento, a gente pensa nas pessoas, né? Pessoas em primeiro lugar. São as pessoas que moram na cidade. O dinheiro é bom, claro, é fundamental, mas é o dinheiro para que as pessoas tenham acesso à saúde digna, a uma educação de qualidade, a uma cultura, ao esporte, ao lazer. E a gente vê isso aqui com muito entusiasmo. Eu estou feliz de traduzir, né, o nosso programa de governo, ao qual a gente foi eleito
nessa peça orçamentária, em sinergia com as outras peças, com muita responsabilidade. Eu estou na CEPLAG há um pouco mais de 2 anos, estive na Secretaria da Cultura, e a CEPLAG ela tinha aquela... O pessoal falava, pô, a CEPLAG tem que mandar lá na programática, tem que mandar nos números certinhos, senão a CEPLAG devolve o processo. E a gente tem que, a cada dia mais, né, Felipe, se adaptar às novas normas dos tribunais de conta, dos órgãos de controle, para que a gente, além de ter uma boa gestão, também tenha uma gestão transparente, né? A gente, quando criou o Departamento de Governo Aberto, a gente criou justamente pensando nisso, de dar mais publicidade aos números, às contas, e até aqueles nomes difíceis que, às vezes, a gente enxerga aqui no orçamento. Hoje é uma reunião de trabalho, de apresentação técnica, mas a gente está aqui 100% à disposição para responder a qualquer pergunta que seja, qualquer dúvida, para que juntos a gente possa transformar essa peça aqui numa melhor qualidade de vida para o nosso cidadão. Eu trago um abraço do nosso prefeito Rogério Lins. Um pouco antes de chegar aqui, eu passei no gabinete, ele deixou um abraço para cada vereador e a cada vereadora. E esse aqui é a peça que a gente vai, em 2023, construir as políticas públicas efetivas para a nossa cidade. Obrigado a todas e a todos. E, em nome da Yolanda, eu quero encerrar essa menina linda, o Bruno maravilhoso, a mãe dela, a Ana, também maravilhosa. Tenho certeza que é a primeira de muitas audiências que a Yolanda vai participar aqui nessa casa. Gratidão a todas e todos. Eu vou me sentar para fazer a apresentação. Muito obrigado, viu? Boa noite. Tá chegando aí? Vamos embora. Vou sentar aqui, Brunão. Tá no esquema aí, Jaque? Então dá um play aí. Sabe que quando a gente foi pensar essa peça orçamentária, até então vereador e no futuro nosso deputado, Rogério, a gente pensou até um nome que fosse algo que conectasse ao nosso povo, né? Então, a gente apelidou o nosso PPA, designou o nome de Planejando a Nossa Cidade, no exercício de 2022 até 2025, né? E agora a gente vai falar um pouco do ciclo orçamentário, de como se dá essa peça. Boa noite a todos, nobres vereadores, a todos que nos assistem aqui pessoalmente, também pela TV Câmara e pelas redes sociais também. A gente estruturou a apresentação hoje falando um pouquinho sobre o processo de construção da peça orçamentária, e depois a gente parte para os números propriamente ditos. Aqui a gente demonstra como que se dá o ciclo orçamentário. Então, a gente divide em 3 etapas. A primeira, que é o de planejamento, é planejar o orçamento para um período de 4 anos. E isso a gente faz por meio do PPA. Depois vem a fase de orientação, é a peça que orienta a elaboração da lei orçamentária, que é o que a gente vai fazer hoje, e a gente faz por meio da LDO. Nesse momento, a gente está executando a LDO 2022 e a LOA 2022, já elaboramos a LDO para 2023, e agora a gente está elaborando uma peça orçamentária, que é a fase de execução, é o que a gente realmente está querendo executar para o próximo exercício, que é a LOA de 2023. Tudo isso se converte nas políticas públicas que a gente quer entregar para a população. Então, onde tudo começou? Na verdade, a peça que a gente está fazendo a audiência hoje é da lei orçamentária, mas ela começa toda a estrutura na construção do PPA. Então, no PPA, no momento da elaboração, ele foi construído por diversas mãos. Então, foi levantado o diagnóstico da cidade, teve a participação popular, oficinas entre as secretarias, e foi utilizado, inclusive, o próprio plano de governo do prefeito eleito. E tudo isso, com base em tudo isso, foi montado os objetivos para a cidade, as prioridades e os indicadores, que é a forma de medir se a gente está atingindo esses objetivos. Foi estruturado o planejamento estratégico, que daí veio a peça do PPA,
a LDO, que está dentro desse PPA, e a LOA, que é o que a gente está falando hoje. Do processo de elaboração, aqui nessa apresentação está falando que é processo de elaboração da LDO e da LOA. E por que isso? Quando a gente fez a construção da LDO, inclusive teve audiência pública também, a gente construiu a LDO já no nível de detalhamento de uma lei orçamentária anual. Então, o que antigamente achavam que era uma peça de ficção, na verdade, nunca foi, e agora menos ainda, porque a gente usa um nível de detalhamento do que realmente a gente quer executar. Na LDO já é previsto isso, então ela tem pouca diferença entre a LDO e a LOA que a gente está apresentando agora. Então, foram feitos pequenos ajustes pontuais de priorização, mas, na essência, ela é totalmente linkada, tanto com a LDO quanto com o PPA que foi construído. Então, tiveram 3 fases principais, que é a fase de preparação, onde a gente faz a capacitação de todos os técnicos orçamentários das secretarias, levanta todo o planejamento estratégico que foi construído lá no PPA, porque as peças precisam tá toda alinhada, o levantamento das obras em andamento, que isso foi construído lá na LDO, e a ideia é justamente de ter orçamento para dar continuidade em todas as obras que a gente já está executando. Análise da execução orçamentária, projeção da receita, então a gente olha o cenário econômico e faz essa projeção. E depois a fase de discussão. Foram feitas várias reuniões, 32 reuniões ao todo, com os técnicos orçamentários, com os secretários também. Todas essas reuniões tiveram a participação dos técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão e da Secretaria de Finanças, então, foram representados, e os secretários das pastas, além dos seus próprios técnicos orçamentários. Além disso, foi levantado todos os custeios da secretaria, de manutenção mesmo, e os projetos, e as ideias novas também de cada secretaria. E, quando a gente parte para a parte de finalização, a gente tem que ter o equilíbrio entre a receita e a despesa. A gente não pode gastar mais do que tem previsto para receber de recurso. Então, nesse momento, foi feito também a priorização do que, de fato, ia ser executado. Então, de novas ideias, às vezes a gente tem muita coisa e na receita não cabe tudo. Feito isso, teve o equilíbrio entre a receita e a despesa e depois a elaboração dos quadros fiscais. Então, vamos falar um pouquinho sobre a parte da receita orçamentária. Qual é a previsão que a gente está tendo para o ano que vem? A gente tem uma previsão de 4.791, isso somente para a prefeitura. Quando a gente olha a peça orçamentária, na verdade, a gente olha um orçamento de 4.927. Por quê? Na receita da prefeitura, do município, aliás, a gente tem o que arrecada pela própria prefeitura, pela FITO e pelo Instituto de Previdência. Então, quando a gente junta as 3 empresas, a gente tem um orçamento de 4.927. Toda a receita ela é estimada olhando a série histórica de arrecadação do município. Então, a gente olha para o passado, a gente olha também qual é o cenário econômico que a gente se encontra e as projeções do mercado para o ano seguinte, e também o cenário econômico do próprio município, além das políticas públicas que a gestão, às vezes, tem para determinadas receitas, receitas de fundo, as ideias de captação de recursos também, né, para a União e para o Estado, e tudo isso consta nessa estimativa de receita. E aí, lembrando que a receita, como demonstra no quadro, ela é sempre dividida em recursos livres, né, que são os recursos que a gente pode usar para qualquer coisa, e uma outra parte ela é recurso vinculado. Então, é um recurso que entra, mas já é carimbado e destinado para uma área específica. Aqui é só para demonstrar com relação às transferências constitucionais. A Constituição exige que a gente aplique de todos os impostos arrecadados e transferências constitucionais, que a gente aplique 25% no ensino e 15% na saúde. E isso já é carimbado. Então, ele é considerado um recurso vinculado. Somente 60%
a gente consegue usar para os demais projetos da cidade. Com relação à despesa orçamentária. Então, como eu falei, a receita e a despesa sempre precisa estar em equilíbrio. E quando a gente olha para a nossa receita do município, na verdade, da prefeitura aqui, né, 4.791, ela é distribuída no orçamento para 2023 entre despesas obrigatórias e despesas discricionárias. No caso das discricionárias, envolve o custeio das secretarias, as despesas de caráter continuado. Então, a gente tem, por exemplo, limpeza urbana. Ela é discricionária, mas é de caráter continuado. A gente tem pouca autonomia, né, sobre isso. E inclui também os novos projetos. Então, quando a gente junta essas duas coisas, a gente tem um equilíbrio orçamentário da receita e da despesa. Com relação às despesas obrigatórias, a gente considera uma despesa obrigatória todas as despesas que a prefeitura precisa pagar, independente se ela tem alguma política pública para ser implantada. Então, a gente considera a remuneração de pessoal, pagamento de precatórios, pagamento de dívidas, as emendas impositivas, os aportes financeiros que a gente faz para a Câmara, para o IPMO. Então, tudo isso a gente considera como obrigatório. A gente precisa efetuar esse gasto. Então, 42% da nossa receita da prefeitura ela já é destinada para despesas obrigatórias. Esse quadro ele tem um detalhamento que, na verdade, é um padrão nacional que tem. Aqui está detalhado por grupo de despesa. Então, na primeira etapa do quadro, na primeira parte do quadro, a gente tem a distribuição do total da receita da prefeitura que é gasta na própria prefeitura. Aqui a gente tem 4.570 que a gente gasta dentro da própria prefeitura. Uma parte é despesa com pessoal, tem juros, encargos da dívida, investimentos, amortização da dívida, as reservas de contingência. E uma outra parte que a gente precisa gastar com recurso da prefeitura são os aportes que eu falei no slide anterior. Então, a gente tem o aporte para o Legislativo, aqui para a Câmara, o aporte para o IPMO e o Prafito. O total bate com a receita arrecadada, porque ambos precisam estar em equilíbrio. As últimas duas colunas desse quadro demonstram de que forma essas despesas são financiadas. Então, tem uma parte dessas despesas que são financiadas com aqueles recursos livres da Receita e uma outra parte com recursos vinculados. Esse é um outro quadro, ele demonstra de que forma a gente está gastando o recurso arrecadado e gasto dentro da própria prefeitura. Está distribuído por eixo essas despesas, que é o formato que a gente apresentou, inclusive, no PPA. Então, no PPA, a gente apresenta por eixo, na LDO e agora na LOA, da mesma forma, e é o total de 4.570 também. Então, ao todo, do nosso orçamento para o ano que vem, a gente tem 52 programas que foram estruturados no nosso PPA. Cada programa tem o seu próprio objetivo, para depois medir se a gente está conseguindo atingir esses... Tem os objetivos e os indicadores, né, para a gente conseguir mensurar. 252 ações e 1.289 iniciativas estratégicas. E essas iniciativas envolvem os custeios, envolvem os projetos, e isso tudo de forma detalhada. Então, são 1.289 iniciativas para serem executadas no ano que vem. Bom, eram essas as informações técnicas que eu tinha para passar para vocês, e eu agradeço.
Muito obrigado, Jaqueline, pela apresentação, que em nome aqui do nosso secretário, o Éder Máximo. Quero também aqui saudar e registrar a presença do Marcos Arruda, que é vereador desta casa da 10ª legislatura. Muito obrigado pela presença. Doutora Eliana, que aqui neste ato representa o vereador Zé Carlos de Santa Maria. Abriremos essa parte da audiência para que os nobres vereadores inscritos façam as suas perguntas. O primeiro inscrito aqui é o nobre vereador e deputado estadual por São Paulo, eleito nesse pleito, o nobre vereador Rogério Santos. A tribuna está à sua inteira disposição. Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui quem preside essa audiência pública, o nobre vereador Julião, também os membros da mesa, cumprimentar os secretários Éder Máximo e também o Bruno Mancini, com a pequena Yolanda. Agradecer a presença de todos, cumprimentar os vereadores e também a exposição que a Jaqueline fez em nome da equipe técnica. Obrigado. Muito rapidamente. Primeiro, o seguinte, eu encaminhei para a Comissão de Finanças alguns questionamentos e também fiz uma cópia encaminhando para o secretário de Planejamento, o Éder, e eu recebi hoje, aqui quando eu cheguei, as respostas a alguns dos questionamentos. Eu percebi que tem algumas coisas que não vieram respostas. Mas como eu recebi agora, eu não tenho condições sequer de avaliar, embora estivesse dentro do prazo, porque poderia ser entregue essas respostas a qualquer momento, inclusive agora, durante a audiência pública. No entanto, eu fico impossibilitado de analisar as respostas, uma vez que eu não tive tempo hábil. Somente uma das coisas que eu fiz um questionamento, e quero colocá-lo publicamente aqui, dentre outras coisas, depois esse material eu deixo à disposição dos nobres vereadores também, embora já esteja com a Comissão de Finanças, em relação à situação dos empréstimos que têm ocorrido no nosso município, e que manifesto publicamente que fui favorável a cada um deles, especialmente esse último empréstimo que a Secretaria de Habitação solicitou de algo em torno de 18 milhões para as obras ali de urbanização do Morro do Sabão, no Munhoz, na Zona Norte. Mas desde o mandato anterior, quando o governo municipal, o mesmo governo municipal, o vereador Toniolo estava aqui conosco à época, nós ajudamos a aprovar um empréstimo de 300 milhões, que era para investimentos na cidade de muitos modos. Mas o questionamento que eu fiz aqui e encaminhei foi o seguinte: eu quero ler esse questionamento e que, se fosse possível, respondesse, porque eu não encontrei isso nas respostas que vieram. Está havendo a continuidade de empréstimo da Prefeitura de Osasco, tendo em vista os encargos, com amortização e juros, tem elevado o comprometimento do orçamento municipal, como informado nas audiências públicas quadrimestrais da Secretaria de Finanças, aqui na Câmara Municipal, e nas informações contidas no projeto de Lei Orçamentária Anual, o PLOA, a previsão de superávit em 2023 de 61.848.711, inferior ao quanto previsto na LDO de 2023, que foi de 143.010.665 reais. Porém, se deduzirmos as operações de crédito previstas de 56 milhões, praticamente não haverá superávit, ou seja, podemos deduzir que o superávit previsto decorre principalmente da captação de tais operações de crédito, porém, há previsão de pagamento em 2023 de amortização e juros no valor de 184.460.174. E assim surgem algumas dúvidas já encaminhadas.
Ao invés, primeira questão, ao invés de superávit no valor de 61.848.711 e com captação de operações de crédito de 56.609.540 e com o pagamento de amortização ou juros em 2023, naquele valor supracitado de 184 milhões, não seria mais interessante cessar a captação de tais empréstimos, mesmo amargando os superávites menores, porém, paulatinamente, serem diminuídas as parcelas de amortização e juros? B. Quais as razões que levaram à elevada diminuição, em torno de 28,5% da rubrica de amortização juros, que na LDO previa R$ 258.206.043, e agora, no projeto de lei orçamentário, aparece R$ 184.460.174. E, por fim, apenas uma análise aqui. Nos termos da Lei Complementar número 101, do ano 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a margem de endividamento do município não atinge patamares preocupantes. Porém, levando-se em consideração a previsão de gastos em investimentos na ordem de R$ 298.205.904, verifica-se que tal valor, inferior a 6% do projeto de lei do orçamento para 2023, o pagamento de amortização ou juros corresponde a quase 62% do previsto para investimentos. Podemos entender, seria aqui uma conclusão, portanto, que o percentual de investimentos no município de Osasco é baixo, o que compromete a criação, ampliação ou aperfeiçoamento de políticas públicas, e que o pagamento de amortização juros, se deixássemos de captar operações de crédito a médio e longo prazo, a municipalidade poderia incorporar anualmente, ao menos, esses 188 milhões para aplicação em políticas públicas, inclusive para novos investimentos. Salvo algum engano de interpretação de nossa parte, esses são alguns questionamentos que eu faço. Só mais uma questão aqui na resposta, como eu disse, não tive condições de analisar as respostas, mas uma primeira resposta que nós discutimos já anteriormente, nos anos que se passaram, e que agora, na lei de 5 de julho de 2022, a lei número 5.180, aprovada nessa casa, o artigo 17, fala a respeito das emendas parlamentares, e diz o seguinte, o parágrafo 1º, a lei orçamentária anual contará a dotação consignada à reserva de contingência, valor equivalente até 0,8%. Nós fizemos uma pergunta em relação a qual seria esse percentual, e aí a resposta veio que essa reserva de contingência seria em torno de 29.535.000. Mas, no final, nós perguntamos também, solicitamos, por gentileza, informar o valor da emenda parlamentar prevista dos vereadores, uma vez que nós não encontramos, essa resposta não apareceu. Então, gostaríamos de ter essa resposta. Depois, Bruno, eu gostaria de saber, porque eu não pude participar da reunião com os vereadores, peço desculpas por isso, quando vocês estiveram aqui, se de fato essas emendas terão, porque eu vi a Jaqueline citando aqui também caráter impositivo, se elas terão ou não o caráter impositivo, ou elas continuarão apenas como indicações parlamentares. Obrigado. Acho que eu posso fazer um apanhado geral e aí, se tiver ficado alguma questão ainda pendente daquelas respostas que a gente encaminhou por escrito, a gente complementa as informações sem problema nenhum. O Éder começou falando sobre a felicidade que é a gente fazer orçamento numa cidade como Osasco, que passa por um bom momento financeiro, né? A gente tem... Vou só pedir licença para corrigir alguns números só, vereador e deputado eleito, representando a nossa cidade lá na Assembleia. A meta de resultado primário para 2022, ela é de 36 milhões de déficit. Isso acontece por conta do que a Jaqueline estava demonstrando, das despesas intra-orçamentárias. Então, a gente
sempre apura com déficit e equilibra isso na execução em relação às transferências financeiras para os fundos, né, de previdência, especialmente do IPMO. E aí a gente tem, o último dado apurado é do segundo quadrimestre, a gente tem um superávit apurado de 571 milhões, né, no resultado primário de superávit de 571 milhões. No segundo quadrimestre, a gente vai apurar os dados no terceiro quadrimestre, que vão encerrar o ano de 2022. O que isso significa? Né? Que, deduzidos, né, as despesas primárias, né, e considerando a nossa receita, a gente tem uma sobra de caixa de 571 milhões, que daria para fazer o abatimento de toda a nossa dívida, né? A nossa dívida está em torno de... preciso pegar aqui os números. Era em torno de R$1 bilhão. A gente poderia diminuir a nossa dívida em 50%. Né? Se a gente fosse uma empresa, isso faria bastante sentido para ter saúde financeira e se endividar mais, né? Abrir a possibilidade de crédito. O que a gente não acredita, porque... a gente não tem que dar resultado, né? Nossa intenção não é gerar resultado de superávit fiscal, nem superávit primário, nem superávit nominal. A ideia é que a gente consiga investir. Os recursos das operações de crédito, eles são obrigatoriamente para investimento, então eles não poderiam compor para o superávit, né? Porque para cada real que a gente pega de empréstimo, tem um real correspondente investido. Então, o resultado pode até coincidir em termos de volumes financeiros, mas o nosso resultado é fruto de um desempenho feliz da nossa arrecadação, especialmente a manutenção desse caixa alto garante uma remuneração desses depósitos que ficam aplicados no banco. Então, isso consegue gerar mais recursos para a gente. O que isso resultou? Né? Recentemente, a gente passou pela avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, que classificou o município de Osasco como com a melhor avaliação de todo o Brasil em relação aos níveis fiscais, de endividamento, liquidez, né, e solvência, para conseguir novas operações de crédito e para as avaliações que a Secretaria do Tesouro faz, para as premiações, etc. Então, isso nos honra muito, né, porque é uma visão responsável, que está pegando os empréstimos, né, o vereador e deputado eleito mencionou aqui que ajudou a aprovar, e que foram muito importantes para a gente fazer investimentos que seriam muito mais caros para o município. Né? Então, a ideia é a gente, mais ou menos como no nosso orçamento doméstico, né? A gente tem um recurso que fica aplicado e compra um carro financiado a um juros muito baixo, porque as nossas condições fiscais, nosso Serasa, né? Nosso score do Serasa é muito bom. Eu sei que vocês todos são muito ricos, mais do que eu, não precisa ficar preocupado com o score do Serasa, mas eu fico. Então, preciso muito do score do Serasa, 2 filhas pequenas, custam bastante caro. Mas é mais ou menos a mesma lógica. Né? Então, esse recurso que a gente mantém em caixa, dando garantia para todas as operações de crédito, e mesmo para as despesas que ficam inscritas em restos a pagar, os precatórios, as sentenças judiciais, todos esses compromissos estão garantidos por esse saldo de caixa, que compõe esse superávit até o segundo quadrimestre de 570 milhões. Isso pode mudar, né? Com certeza muda até o final do exercício, mas ainda assim vai ser muito melhor do que o resultado de déficit que a gente, em geral, propõe na LDO, porque é assim que a gente, a boa técnica, né, orçamentária propõe, né? Então, a gente mantém esses indicadores. Além disso, tem uma regra orçamentária importante, que é a regra de ouro, né? Que é sobre a receita corrente e a receita de capital serem vinculadas a despesas correntes de capital. Então, eu posso pagar investimento com receita corrente, mas eu não posso pagar conta de consumo ou folha de pagamento com receita de capital. E isso faz com que a gente tenha acessado esses empréstimos para fazer investimento e melhorado políticas e serviços públicos com recursos de receita corrente, especialmente programas de inclusão social, como o Nosso Futuro, e outros investimentos importantes que a gente tem feito na cidade. Acho que isso, Bruno, muito bom. Não sei se o vereador sente-se respondido. Se tiver mais alguma questão, pode passar. O presidente tem algumas outras perguntas, né, para fazer. Estamos à disposição.
Agora eu convido a nobre vereadora Juliana, do mandato Ativoz, que faça uso da palavra. Tem a tribuna à inteira disposição. Hoje, eu acho que só para corrigir, boa noite, na paz, questão das emendas impositivas, elas contam aqui, elas estão alocadas na reserva de contingência, tá? Então, elas estão alocadas. Por isso que tem 33 milhões, 30 milhões ali, mais que 0,8%, né, do que foi previsto. Quando a gente fez o quadro fiscal era esse. E aí a Câmara vai determinar como vai fazer. Logo a gente vai publicar um decreto aí para regulamentar, tá? Acho que foi só esse aspecto que o vereador perguntou sobre a reunião que a gente fez essa semana, que a emenda impositiva ela não é uma emenda exclusiva de cada vereador. É uma emenda, a estrutura, como foi aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orgânica da cidade, aplica como um recurso específico para que os vereadores possam aplicar de forma impositiva. Isso pode ser as bancadas se consorciando e fazendo uma emenda única, pode ser que a Câmara decida dividir esses valores por igual para cada vereador. Aí é uma definição da Câmara, da própria Câmara, que vai apresentar. O que a gente só fez o destaque na reserva de contingência é para que esse recurso não seja movimentado de nenhuma outra maneira e que exclusivamente seja executado a partir da orientação e da imposição, claro, né, dos nobres vereadores. Muito obrigado. Tá, são 30 milhões de reais que estão previstos na lei orçamentária, né, na proposta de lei orçamentária. Isso, se dividir pela quantidade de vereadores, dá em torno de R$1.400.000 aproximadamente. E os outros 3 milhões é parte da reserva de contingência que a lei espera que a gente preveja, né? Eles estão lá garantidos e seguros com base no que é a receita corrente líquida, que foi a regra que foi estabelecida. A gente fez a parametrização a partir da receita corrente líquida, daria esses 29 milhões e alguma coisa, a gente arredondou para 30 milhões para ficar mais fácil de destacar no orçamento. Muito obrigado, Bruno Mancini, secretário de Finanças. Com a palavra, a nobre vereadora Juliana D'Ativoz, a sua inteira disposição à tribuna. Boa noite a todas e todos. Boa noite à mesa. Sempre bom participar dessa discussão sobre orçamento. Eu acho que é o ponto mais importante, né, da vereança e dessa discussão com o executivo, né? Queria agradecer muito que acho que o Bruno hoje com a pequena dele aqui, eu acho que traz para a gente uma relação dos nossos filhos, né, na nossa vida política, como é complicado. Para poder dizer que nós somos as mulheres, né, que tem essa questão de estar com os filhos, é muito importante. E aí, mas as mulheres sofrem muito mais. Com certeza. Estou fazendo charme aqui com com certeza, fica até bonitinho, né? Um homem com um filho. Quando é a mulher com a criança correndo aqui, todo mundo fica, essa criança mal criada, essa mãe não cuida direito. Mas, enfim, né, estamos aqui para falar de orçamento. Vou começar, então, falando de mulheres, para poder, que eu não consegui encontrar no orçamento previsto onde vai estar a questão da distribuição dos absorventes. E acho que é um ponto que está colocado no programa do governo, é algo que foi falado que vai começar, mas quando, né? E como que está colocado no orçamento, como que está a previsão no orçamento para 2023. E aqui eu fiz algumas análises pensando em 2 pontos. Eu tinha pedido na reunião com os vereadores para detalhar um pouco a questão da cultura, que é algo que a gente trouxe o ano passado e que esse ano a gente viu que tiveram alguns avanços com a questão do reforma do teatro, mas tem alguns equipamentos que ainda estão engatinhando, a gente não sabe. Aí eu vou na Secretaria de Cultura, perguntei aí, como é que vai, como que sai, né? A gente pergunta. E eu quero entender um pouco melhor assim, ó. Tem previsto agora, já mais do que o que previsto para 2022, 6 milhões para o Parque das Artes. Esse valor ele é insuficiente para uma obra daquela magnitude. A gente vai esperar passar os anos até que junte esse valor. Quanto que falta? Qual que é a previsão para que ocorra o projeto? Porque é uma coisa que me angustia, assim, a gente vai nos deputados pedir dinheiro, né? Eu fico passando a sacolinha para a casa de passagem. Agora a gente já vai conseguir um dinheiro também com a deputada federal para o Amador Aguiar, para alguns equipamentos, e a gente quer ajudar na cultura. Só que, para isso, a gente precisa saber o quanto que é.
quanto que precisa para a gente fazer acontecer. Não dá para ficar parada a biblioteca, não dá para ficar do jeito que está a escola de artes, desestruturada, né? E o museu da cidade também. E aí está previsto agora para 2023 6 milhões, que já é maior, né, do que estava previsto. E para a questão da reforma do museu, eu ainda coloquei até aqui entre aspas, porque não tem que ser uma reforma, tem que ser um restauro. E aí está previsto aqui um pouquinho mais de 1 milhão. É pouquíssimo, né? Como que a gente consegue aumentar isso, se é o caso? Já foi informado para mim que seria feito como uma das prioridades na audiência pública que foi realizada lá na Sala Osasco. Falou que estava o Parque das Artes como uma das ações prioritárias. Mas como a gente vai fazer isso sendo uma ação prioritária só com 6 milhões previsto no orçamento? De onde vai entrar? Como que vai ser? Porque eu realmente não entendo. Né? As pessoas me perguntam, eu fico perguntando para todo mundo, aí não sai a resposta correta. Eu acho que é bom a gente dar uma fincada. Né? E só para finalizar as questões, que é uma coisa que eu realmente não entendo como funciona, que é assim, ó, no Fundo Social de Solidariedade. Tem previsto para a distribuição de alimentos e benefícios cerca de 1.850.000 e tralalá, que é a metafísica de atendimento de 19.200. Para campanhas sociais, que não tem a ver, aí eu não sei se tem a ver ou não, porque na descrição não aparece, está falando só campanhas sociais. A previsão é de mais de 5 milhões só de campanha, diferente da distribuição de alimentos. E no combate, aí tem outra quantidade aqui também, no Fundo Social, que também é muito maior do que a questão da distribuição de alimentos, que é do combate à violência. Não estou falando que uma coisa é menos importante que a outra. Eu só queria entender essa diferença, porque para a distribuição de alimento tem muito menos previsto do que para campanhas. E eu percebi, durante o ano, que muitas pessoas estavam querendo mais o alimento mesmo. Como que a gente consegue tentar equiparar essa situação de diminuir as campanhas, o marketing, e ampliar a distribuição de alimentos, já que é o que as pessoas precisam. Aí é isso. Obrigada, viu? Muito bom, Ju. Oi, muito bom, viu, Ju? Importante a gente observar assim o orçamento. Primeiro, eu vou falar para você que todos os cenários que a gente olha a cultura, a gente consegue ultrapassar 1%, que é uma demanda histórica aqui na nossa cidade, da gente que milita na cultura. Então, a gente fica feliz e satisfeito de ver que, em qualquer cenário, retirando folha de pagamento, vendo qualquer tipo de despesa, a cultura hoje a gente tem mais de 1% de investimento, né? Porque cultura sempre é investimento. Na questão da 24% de aumento no orçamento da cultura, até para garantir as entregas, né, que a gente tem o desafio, né, de revitalizar, de restaurar o nosso museu, que é algo que a gente tem como objetivo já no primeiro semestre de 2023, e de também transformar o Parque das Artes, aí, esse projeto que a gente teve a oportunidade de construir quando passamos lá pela cultura, que é um projeto do nosso governo que, com certeza, vai mudar todo aquele centro, né, que, com a transformação do calçadão, do novo mercadão, ali daquela região do eixo central, vai ganhar um novo espaço aí de entretenimento também. Então, qual que é a ideia, Ju? É que a gente possa garantir no orçamento o orçamento para aquele exercício. Né? A gente tem um cronograma orçamentário e a gente tem expectativa de captar, né, até mesmo aqui na Câmara, sempre emendas para que a gente possa estar complementando os nossos projetos. Então, a gente dispara o orçamento, sai dele com um montante que nos dá capacidade de garantir o processo licitatório, e a gente vai alocando receita de acordo com que a gente vai aumentando a nossa capacidade de arrecadação e também de superávit, todas essas questões orçamentárias. A ideia é que a biblioteca e a Escola de Artes, já no ano de 2023, passe por essa transformação, seja um equipamento que, assim como os céus da cultura, entreguem todo esse ambiente cultural na nossa cidade. Na questão do absorvente, está previsto no Fundo Social, né, no gabinete do prefeito, nas campanhas sociais, como disse o Bruno. E a gente também está observando, Osasco foi pioneira, né, em aprovar aqui essa questão da lei do absorvente, e o governo federal, não sei se foi pautado por Osasco, viu, Julião?
acabou aprovando também, né, essa questão. A gente está esperando ver como que vai ser essa regulamentação do governo federal, qual que é o nosso papel nessa política, para que a gente possa desembolsar o orçamento que for necessário para que a gente possa combater a pobreza menstrual. Isso é questão prioritária no nosso governo, viu, vereadora? Acho que eram essas as perguntas. Quer complementar, Brunão? É só uma pequena alteração em relação à nossa política de segurança alimentar, né? A gente criou o programa Nosso Futuro justamente para diminuir a política de entrega de alimentos a partir das cestas básicas no Fundo Social, que tem uma articulação com as demais políticas públicas muito mais frágil, né? A gente tem menos condições de acompanhar a evolução, né, dessas famílias a partir do atendimento de lá do Fundo Social, e no Nosso Futuro a gente tem uma condição de criar o caminho para a emancipação, né, da pobreza e da vulnerabilidade a partir do mundo do trabalho, que é o que é mais importante que a gente tem de objetivo. Para o Nosso Futuro são mais de 60 milhões de reais que são destinados num cartão alimentação, que é para alimentação das pessoas em vulnerabilidade. Então, a gente está aumentando em 40 vezes, pelo menos, o que era gasto exclusivamente com a entrega de alimentos do Banco de Alimentos e do Fundo Social a partir das cestas básicas. E aí, existe uma questão da classificação orçamentária. As campanhas sociais que o Fundo Social faz são de óculos, cadeiras de rodas, agasalhos, e vai atender, né, o projeto de pobreza menstrual para enfrentamento. Então, dentro desse programa todo. Muito obrigado, Bruno Mancini. Muito obrigado, Éder. Vou seguir aqui nas perguntas dos participantes dessa audiência. A doutora Miriam Nascimento. Eu vou fazer a leitura aqui da primeira pergunta, e aí eu vou perguntar se já foi contemplado com a resposta aqui dos nobres secretários. Onde estão as emendas impositivas na LOA de 2023? Já foi respondido. Qual mês serão concedidas as emendas impositivas? Já foi respondida? Então, tá bom. Agora... Acho que a gente pode complementar. A gente está trabalhando no decreto de regulamentação, né? A gente está passando pelo nosso jurídico. Vale lembrar que é a primeira vez que a gente vai observar esse modelo aqui na nossa cidade. Então, a gente está qualificando juridicamente para que a gente possa entregar não só, né, o objetivo dessa emenda, mas também com uma legislação atuante. Quero aproveitar para cumprimentar aqui o Toniolo. Esqueci de fazer menção, mas o Toniolo, que faz essa articulação aqui do Executivo com a Câmara, tem uma experiência aí que dispensa comentários. Gratidão por estar do nosso lado nessa jornada, viu? Sempre vereador Toniolo. Muito obrigado pela presença, Toniolo. Desculpa, Julião. Só em relação às emendas impositivas ainda, é importante frisar que elas seguem o mesmo rito legal e processual das demais despesas. Elas só têm uma garantia de execução, mas elas ainda têm as limitações e as regras fiscais e licitatórias que o resto das despesas que estão previstas nesse orçamento. Então, às vezes, a emenda ela pode não ser necessariamente executada, mas por questões de ordem jurídica ou técnica do projeto que ela apresenta, né? Muito obrigado. Agora faço pergunta também para a doutora Georgina. As suas perguntas foram respondidas, né? E a doutora Eliana foram respondidas. E agora as perguntas do Marcos Arrudas. Primeira pergunta: por que do aumento de quase 1 bilhão de receita? Acho que vale a gente fazer todas? Então faz todas. Vamos. O Bruno está com a Yolanda aqui, ele tem prioridade. Tá. E a segunda pergunta é: qual a porcentagem da folha de pagamento de 2022? Terceira pergunta: o que é reserva de contingência de 33 bilhões? Quarta pergunta: 15 milhões não é pouco para serviços e comércio? Quinta
Pergunta: o que é intraorçamentário de 197 milhões? O secretário... Você pode deixar uma colinha? Claro. Lembrando as perguntas. Marcos Arruda exercitando sua memória de vereador aqui, fazendo uma inquisição na mesa. Está maravilhoso. Está perfeito. Em relação ao incremento da receita, a gente está prevendo um incremento de 21%, que é aproximadamente o que a gente tem crescido interanualmente. É claro que quando a gente tem um orçamento superlativo, como o de Osasco, que já está na ordem de 4 bilhões, 20% é quase R$1 bilhão. Então, a gente tem um transatlântico, né? Então, qualquer movimento é um movimento que é bastante relevante. E 1 bilhão, só para se ter uma ideia, é praticamente o valor da nossa folha de pagamento, né? A despesa com o pessoal representa isso. Em relação aos indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente está muito confortável em relação à evolução dessa despesa. A obrigação é de que a gente esteja abaixo de 54%, a gente está em torno de 35% de toda a receita corrente líquida. Então, tem um conforto, e isso tudo com a maciça evolução em salários e benefícios para os servidores, que têm tido patamares históricos ao longo desses últimos anos. Sobre a reserva de contingência, existe um dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal que nos obriga a ter uma reserva para enfrentar intempéries, né? Qualquer situação adversa, como a gente teve a pandemia, por exemplo, né, que pegou todo mundo de surpresa do ponto de vista orçamentário também, a reserva de contingência é um colchão do orçamento para que a gente possa, quando for, por exemplo, acontecer alguma coisa dessa natureza, a gente congela o recurso das secretarias e coloca nessa reserva de contingência para poder fazer o atendimento dessa emergência que precisa ser realizada. A ideia de colocar na reserva de contingência as emendas impositivas é para dar a garantia de que a Câmara possa enxergar, né, que elas só vão ser executadas a partir da sua imposição. Então, a ideia dela é incrementar a reserva de contingência para isso, né, para dar mais transparência e governança para que a Câmara consiga acompanhar a execução disso. Não se trata de orçamento secreto. Aqui em Osasco, o orçamento é absolutamente transparente. A Câmara tem total responsabilidade na indicação, não é emenda de relator, é emenda por indicação desse legislativo, que muito nos honra. Eu só não entendi o 15 milhões para serviços e comércio. Não existe mais a Secretaria de Indústria e Comércio, né? Agora é a Secretaria de Tecnologia, Desenvolvimento e Desenvolvimento Econômico. A gente tem uma mudança institucional que trata das secretarias e desses serviços de apoio ao empreendedorismo, que está fragmentado em várias secretarias, uma parte que diz respeito a licenciamento e fiscalização na Secretaria de Governo. A Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico tem a responsabilidade de fazer o trabalho de articulação com o setor produtivo e captar recursos da iniciativa privada para fazer as suas ações, não usar o recurso público, né? Essa é a ideia. Foram respondidas as perguntas, nobre vereador da 10ª legislatura. Falta a quinta, viu, Marcos? Acho que você pergunta aqui para a gente o que é interorçamentário de 197 milhões. São despesas repassadas, né, para outro órgão do município, e a gente, para não dar duplicidade, em resumo, é a cota de parte patronal que a prefeitura transfere para a IPMO. Certo? Respondido? Obrigado, viu, Marcos? Boas perguntas do nosso sempre professor Marcos Arruda. Muito obrigado, secretário de Planejamento, Éder Máximo. E obrigado aí ao Bruno Mancini, secretário de Planejamento. Chamo agora para fazer uso dessa tribuna o novo vereador Delbo Teruel. A tribuna está à sua inteira disposição, nobre vereador. Boa noite a todos. Quero saudar aqui e cumprimentar todo o público presente nessa Câmara Municipal, nessa Casa do Povo, como foi dito aqui, e cumprimentar o
presidente dessa audiência pública, nobre vereador Julião, cumprimentar Fábio Chirinian, vereador também da Comissão de Economia, cumprimentar o vereador e deputado eleito Rogério Santos, ex-vereador Toniolo, sempre vereador, saudar aqui os nossos secretários Éder B2, da CEPLAG, vereadora Juliana, vereadora Juliana, aqui representando as vereadoras mulheres dessa casa, vereador Emerson, saudar aqui o nosso secretário Éder B2, da CEPLAG, saudar o secretário Bruno Mancini, dizer que é sempre importante, Bruno, quando a gente chega aqui nessa casa, cumprimentar respeitosamente a todas as pessoas que compõem a mesa. Então, é sempre importante a gente ter esse momento especial para poder, né, dar as boas-vindas aqui para vocês que estão vindo aqui nos visitar hoje na Câmara Municipal. Então, a gente fica feliz e muito animado com a presença de vocês aqui. Nobre vereador, agradeço... só aproveitando o momento também para registrar aqui a presença do chefe de gabinete da Prefeitura, Jorge Poio, agradecer a presença. Cumprimentar também o Poio, né, chefe de gabinete, enfim, a todos os amigos que estão aqui. Dizer que a gente fica muito feliz em fazer essa discussão aqui da Lua. É importante para tirar as dúvidas, para esclarecer, para que as pessoas possam saber o que efetivamente vai acontecer e está acontecendo na nossa cidade. Eu queria, assim, parabenizar aí os secretários, né, pelo trabalho, e o nosso secretário adjunto, doutor Luiz Henrique, que está aqui também participando nessa noite, e que também, desculpa, né, doutor, a gente fica aqui empolgado. Enfim, saudar todos os funcionários da casa, o doutor Terci, que está aqui, em nome da presidência, representando aqui a todo o departamento jurídico da casa, e fazer algumas perguntas, porque são importantes para que a gente possa ter essa noção. Éder, a gente sabe que estão vindo novas empresas, né, vereador Toniolo, para a cidade, muitas empresas novas chegaram, estão aí, e assim, a gente fica bastante animado com isso, porque gera emprego, traz renda para a cidade. E o estudo, eu queria saber assim, quais os estudos aprofundados para que essas empresas continuem vindo para a cidade e permaneçam aqui na cidade, né? Então, é importante que a gente pudesse falar um pouquinho a respeito disso, para que as empresas possam vir e continuar aí por muito tempo. Então, é importante a gente poder falar dessa situação, saber também qual o valor, ou se tem algum valor destinado para a construção de novas UBSs aqui na nossa cidade, que foi um tema bastante discutido aqui na Câmara Municipal essa semana. Então, a gente precisa saber dessa situação, qual o valor efetivamente destinado para a construção, secretário Éder, de novas UBSs aqui na cidade, e também na área do esporte, né? A gente tem uma carência grande para a questão de ginásios de esportes, se tem alguma previsão mais concreta para poder a cidade estar aí construindo novos ginásios de esportes aqui na nossa cidade. Muito obrigado pela pergunta, nobre vereador. Só ressaltando, aproveitar que o secretário está aqui hoje, dizer que hoje fiz uma homenagem a Vossa Excelência aqui, só não estava na casa, mas fiz questão de cumprimentá-lo de forma especial na sessão de hoje. Obrigado, vereador. Eu agradeço, e a gente sempre fala que ninguém faz nada sozinho, né? Então, nosso nome, eu agradeço toda a nossa equipe, as mulheres e homens que estão aí do nosso lado, que muito respeito a gente trata as pessoas para que a gente possa, sempre com muita dignidade, andar de cabeça erguida na rua, né? A gente se preocupa, porque a gente sabe que tudo é passageiro, né? A gente está de passagem por todas essas etapas. Então, falar primeiro da questão dessa permanência das empresas aqui na nossa cidade. A gente, recentemente, como disse o Bruno, qualificou melhor a nossa secretaria, né, para que a gente tivesse departamentos que fossem buscar novas empresas, mas que também trabalhassem pela permanência das mesmas aqui. Osasco não vai entrar em leilão jamais com nenhuma empresa. A gente está aqui pela boa política, pela boa fé e pela relação institucional de boas práticas. Então, a gente jamais vai entrar em leilão, em discussões que sobreponham essas
esses que são valores fundamentais para a nossa administração. Então, através do Luciano Camandoni, o nosso secretário da CETID, aí, que dispensa a apresentação, a gente está numa busca ativa, hoje pensando numa agência, né, de captação e também de articulação com essas novas empresas. E Osasco é promissora nessa questão de satélite, né? Essas empresas vêm para cá e elas acabam trazendo tudo que orbita, né, nessa conjunção para que traga o desenvolvimento da nossa cidade. Então, a gente trabalha para trazer, mas também está trabalhando pesado para manter elas aqui. Então, a gente sempre diz que Osasco é essa grande cidade com quase 5 bilhões de orçamento, mas que o empresário que quer falar com o prefeito para pedir a luz de LED, para que a gente possa ter investimento em malha viária, não só com o prefeito, né, assim como com essa casa, né, tem sempre à disposição pessoas que prezam por esse diálogo. E eu tenho certeza, vereador, que isso é fundamental para a permanência dessas empresas aqui na nossa cidade, né? Atenção, respeito e um bom diálogo. Então, a gente está exercendo essas iniciativas para que a gente possa sempre estar mantendo esse orçamento e que está aumentando não só o orçamento, mas também os nossos investimentos. Na sua segunda pergunta, que diz da questão de novas UBSs, a cidade tomou como estratégia, né, esse trabalho que a gente tem com a Uninove, através do programa federal. Então, a gente segue trabalhando em parceria com a Uninove para que a gente possa qualificar melhor as que a gente já tem, mas também está ampliando os quadros em novos lugares que tenham demanda. Vale a pena lembrar que toda unidade de saúde não sai da nossa cabeça, onde tem que ter, onde tem que nascer. Sempre critérios de leis federais para que a gente tenha repasse e tudo mais, que fazem parte desse arcabouço de uma unidade básica de saúde, né? Então, a gente tem perspectiva de ter novas unidades, a gente está dialogando com a Uninove, e também quero sensibilizar aqui os vereadores, né? Hoje, a gente tem 30 milhões aqui de orçamento. Então, o vereador, a vereadora, que queira de maneira autônoma ou de maneira conjunta destinar recursos para a construção ou manutenção de UBSs, a prefeitura com certeza vai receber com bons olhos e entregar todo o serviço que foi estabelecido. A terceira pergunta do vereador foi referente, me desculpa, do esporte, ginásio de esportes. A gente, como disse o Bruno, né, não enxerga, às vezes, o empréstimo como uma despesa, sim como um investimento, e a gente está trabalhando para que a gente possa garantir, né, o nosso Ives Tafarella, a gente que conhece bem aquela região, sabe a importância daquele ginásio para o desenvolvimento, não só do esporte amador, como a gente fez lá no CAIC, na sua região, né, Julião? O CAIC, a quadra passou por uma reforma, ficou bem legal, mas a gente também está trabalhando para que a gente tenha um novo Ives Tafarella. O Juliano, aqui, o secretário executivo de projeto de cidade, já está debruçado sobre um projeto que tem uma grandeza orçamentária para que a gente possa também sensibilizar essa Câmara, os deputados e deputadas eleitos. E eu faço aqui essa menção. Aqui a gente tem diversos partidos, diversas ideologias, diversas agremiações. O vereador, o líder, seja quem for que queira articular emendas com as suas bases eleitorais, com seus deputados, com seus partidos, a Secretaria de Planejamento e toda a Prefeitura vai estar à disposição para que a gente possa entregar na ponta esse recurso empregado. Muito obrigado, secretário de Planejamento, Éder B2, na qual já faço aqui um agradecimento por apresentar, né, o LOA, e também agradecimento especial a todos lá da Secretaria de Planejamento e parabenizar pelo trabalho. Da mesma forma, agradecer e parabenizar também o Bruno Mancini, que é secretário de Finanças dessa cidade, e estendo ela também um abraço a todos. Em nome aqui do Poio, do Éder e do Bruno Mancini, mando um abraço lá para o prefeito. Quero também agradecer aqui a mesa, o Fábio Chiriano, nobre vereador, que hoje secretariou os trabalhos aqui dessa audiência. Agradecer demais por estar aqui junto com a gente. Agradecer aqui o secretário adjunto, né, doutor Luiz, meu amigo, e sósia, né? Agradecer os nobres vereadores, mais uma vez aqui, a vereadora Juliana, o vereador Emerson Osasco, agradecer o vereador Delbo Teruel, vereador da 7ª legislatura, o vereador Toniolo, agradecer todos que estão aqui presentes, agradecer os palestrantes e as demais
os demais participantes dessa audiência pública, agradecer os munícipes que, por meio da TV Câmara e das redes sociais, prestigiaram essa audiência pública, né, por meio de videoconferência. Agradeço os servidores da Câmara que organizaram e trabalharam nessa audiência pública. E, por fim, declaro encerrado a presente audiência. Forte abraço a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês.